Shalom, amados. Em nome de Yahushua. Em nome de Yahushua HaMashiach, estamos entrando no ar para apresentar o Autor da vida, o Salvador do mundo, no seu nome original, Yahushua, para que tenhais vida e a tenhais de abundância. Só neste nome encontramos paz, a verdadeira Shalom, que vem do altar do Mashiach, para que todos nós nos restauremos nesta vida para o futuro e a eternidade. Busquemos a sua presença, Altíssimo e soberano, eterno e glorioso, Yahushua. Graças às misericórdias, temos a tua revelação, os teus cuidados para conosco. E Ele quer também falar contigo nesta manhã, para que sejas feliz nesta jornada. Feliz por obedecer os santos mandamentos e ter a ampla visão do que é a palavra do Altíssimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo, e aqueles que estão com ele também vencerão. Amém. Yahushua seja louvado em nossas vidas, na vida de cada irmão. Tivemos um tempo sem fazermos lives e vídeos, mas esta noite Yahweh falou profundamente conosco que deveríamos fazer uma live, porque o que está acontecendo, irmãos, é que Yahushua, ele tem pressa. Ele tem pressa e ele está buscando as ovelhas por todas as partes por onde foram dispersas. Mas acontece que a religião não revelou, não ensinou o rebanho que as ovelhas estão dispersas por todas as partes deste planeta. E não entendem, perderam a identidade. E então o que está acontecendo é que separam a igreja de Israel. E isso é um grave erro. E nós fomos comissionados, fomos chamados por Yahushua para nós estarmos contribuindo para que ele volte logo, porque ele está com pressa de reunir as suas ovelhas. E elas estão dispersas, estão dentro das denominações. E ele está, agora é o tempo de selar. Por que selar? Porque está lá no capítulo 7 de Apocalipse, também no capítulo 9 de Ezequiel. Então, é o selo que ele está agora colocando nas suas ovelhas. No seu povo. No seu povo. Por quê? Porque logo o anti-Mashiach, ele dominará o mundo. Haverá de se manifestar. E aqueles que não têm o sinal de Yahuwah na sua testa, de Yahushua na sua testa, não serão guardados. Por quê? Porque está em Apocalipse capítulo 9. E
foi dado ordem aos anjos, para não destruírem árvore, nem verdura, e destruir somente os que não têm o sinal em suas testas, o sinal do eterno nas suas testas. Então, este é o tempo do assinalamento. Este é o tempo. E nós queremos explicar que urge, o tempo urge, para que todos agora se coloquem na presença do Eterno. Ele tem um sinal. E este sinal, ele vem já desde o passado nos falando sobre esse sinal. Nós lemos em Êxodo capítulo 16 que o Shabat, o sábado, serviria de sinal para o povo de Israel. Aí as pessoas não sabem que são israelitas e eles rejeitam então o sábado. Porque eles dizem o sábado é para o judeu, o sábado não é para nós. Então Oséias, ele fala que o sábado para o povo é coisa estranha. Porque então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as duas casas de Israel. Porque essa mensagem, ela está muito encoberta para o povo. Então nós queremos falar. E nós não queremos ficar demorando muito, porque se não der para nós falarmos o que nós pretendemos, nós não faremos um segundo vídeo. São 5 para as 9, e nós não vamos passar de... Esse é o remanescente de Israel. É o remanescente que está distribuído pelo mundo, porque na diáspora eles tinham que se alongar, se esconder para se protegerem dos que o perseguiam. Mas graças à providência de Yahuwá, o Pai Celeste, foram dados escapamentos a todos aqueles que fugiram pelo mundo. E temos muito aqui no Brasil, como todos os países do mundo deram abrigo para o remanescente de Israel. E uma coisa também que eu quero ler aqui em Colossenses 2, no versículo 1 e 2, 1, 2 e 3, Colossenses 2, versículo 1, 2 e 3. Também é algo que está muito encoberto hoje, que continua sendo um mistério, e que Yahweh nos ajude a levar essa mensagem, porque Paulo está falando aos Colossenses, Colossenses 2, versículo 1, 2 e 3. Parece que eu falei Efésios, né? Não, Colossenses. Colossenses. Paulo está falando aos Colossenses, ao povo daquela cidade de Colossos, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, está falando para todos os que não conviveram na época com ele. Então, ele está estendendo essa mensagem para também o nosso tempo. Para que os seus corações, então ele tem um combate para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, ahavá, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério. Yahuwá Mashiach,
Então, irmãos, ainda permanece um mistério. Então, é preciso buscar a plenitude da inteligência, não daqui da terra. É preciso buscar do alto essa inteligência. Então, Yahuwah Mashiach. Então, é o que Paulo está dizendo. Yahuwah é o Mashiach. É um mistério. Porque muitos ainda não compreendem. Aqui está dizendo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E aí nós voltamos um pouquinho para Colossenses 1, versículo 15. O 14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, quem que nos deu o sangue da redenção? Quem nos remiu? Quem nos trouxe a redenção? Quem fez o sacrifício? Quem fez o sacrifício no madeiro? Então, foi o Mashiach. Yahushua HaMashiach. O enviado. Isso. Então, está dizendo, em quem temos a redenção. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que está falando de Yahushua. E aí, o versículo 15 diz, o qual, quem? O Mashiach. É a imagem de Yahuwah, porque Yahuwah é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ele não é uma pessoa. Yahuwah é espírito. E aí, ele então está dizendo que o Mashiach é a imagem de Yahuwah. Ele é o corpo de Yahuwah. E que o mundo religioso o chama falsamente de Jesus Cristo, mas na verdade ele é judeu. Ele é nascido na Judéia. Ele não é. A verdade é que há bem pouco tempo que eu digo, é em referência ao mundo, porque o mundo há 500 anos não tinha o J. Os alfabetos mundiais não tinham o J. Então criaram para dar sustentação ao falso ensinamento. Mas a luz do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, raiou, trazendo em suas asas a verdade, a plena manifestação da verdade. E a verdade é a Yeshua. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a liberdade que temos em vos anunciar essa preciosa novidade de Yahuwah nos enviou Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Alguns dizem Yahusha, também está correto, porque é Yahusha, Yahushua, é salvação de Yahuwah. Então, Yahushua, ela aparece 2 vezes no Tanakh. O qual, falando do Mashiach, é a imagem de Yahuwah, porque Yahuwah não tinha imagem, ele é espírito. Colossenses 1, versículo 15. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade do Altíssimo, porque ele era o próprio, e o Verbo se fez carne. Aquele que não era carne se tornou carne por amor de toda a humanidade. Então, falando do Mashiach, ele é a imagem de Elohim, invisível, porque nunca ele foi visto. Ele é espírito. Ele foi visto aonde? Quando ele se fez carne, que está lá em João. E o verbo, aquela palavra que gerou tudo no passado. A palavra se fez carne
e habitou entre nós. O verbo, o logos, Yahushua HaMashiach. E aí, então, ele, Yahushua, ele é a imagem de Yahuwah invisível. Aí ele se tornou visível. Para quê? Porque quem era praticamente impossível De se ver. subir aonde estava Yahuwah, lá no Monte Sinai. Foi um privilégio que Moisés teve. Basta se dizer que na hora que está se falando os 10 mandamentos, o povo não podia nem tocar no monte, porque era fulminado. Mas graças ao dia de hoje e à providência de ele produzir o tabernáculo, ele tabernaculou, ele se tornou homem, ele se fez carne por amor de vós. Para quê? Para que viesse o sacrifício, e do sacrifício a humanidade fosse beneficiada. Ele foi criado para sacrifício. Não foi para outra coisa, não. Então, ele é a imagem de Yahuwah invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Então, ele já foi criado lá no começo, só que ele manifestou em carne, mas ele já era criado. Por isso, façamos o homem a nossa imagem. Bem, porque nele, no Mashiach, está falando do Mashiach, foram criadas todas as coisas que há nos céus, no Shamaim, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, o Mashiach, e para ele, Mashiach. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a sua kevod, o seu esplendor, porque muita gente diz que glória não pode falar. Então, o seu esplendor, nós vimos o seu esplendor. Basta se dizer que ele, quando estava conversando com aquele povo da época, teve uma hora que ele falou: nós somos filhos de Abraão. Aí ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso. Ele falou. E quando ele me viu, ele se alegrou. Ele se alegrou quando ele viu a minha kevod, o meu esplendor. Aí disseram para ele: mas como você viu Abraão? Ele falou: mas antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é existente desde o início. Ele é a primeira criação, irmãos, o primogênito, o primeiro a ser criado. E o único do gênero. Não existe outro nesse gênero do Mashiach. Gerado, é o único sem gerado. A participação do homem. Exatamente, ele é gerado, o único desse tipo de geração, o único gerado, unigênito. Gerado pelo Espírito. O Espírito que gerou. O que nela está gerado é do Ruach Kadosh, o Espírito. Porque aí quando diz Pai, é o Espírito Criador. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, todo o poder do Ruach Kadosh, do Espírito, foi colocado naquele corpo, que ele preparou para que ele pudesse descer. Um corpo semelhante ao corpo de um homem, semelhança de homem, como está lá em Filipenses capítulo 2. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quem olhava para ele via um homem, mas na verdade ele não era um homem comum, um homem pecador, porque tanto homem pecador tinha na terra, para que fazer mais um? Então ele era sem pecado. E se ele não é Yahuwah, ele não pode nos salvar. Então, Yahushua, salvação de Yahuwah. Bem, irmãos, comentado esta parte, nós vamos ver o que está acontecendo
no mundo que as pessoas não... agora, uma coisa eu quero pedir para os nossos irmãos que estão conosco, que não estão, os irmãos que se congregam conosco e os que não congregam conosco, mas estão congregando através do vídeo, eu quero pedir que tenham um pouco de dedicação à palavra, porque o tempo corre. Dê um pouco de dedicação à palavra, porque senão a gente continua numa ignorância e não sabe de onde a gente veio. Então, lá em Isaías 50 ou 51, diz assim... 51, Isaías 51. Ouvi-me vós a partir do versículo 1. Ouvi-me vós os que seguis justiça, os que buscais a Yahweh. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. É isso que nós temos que entender. Nós temos que fazer techuvá, nós temos que voltar a entender da onde fomos cavados, da onde fomos tirados. Isto é, qual é a nossa origem. Porque Yahweh, através da sua palavra, ele começou uma nação. E ele escolheu um povo, os eleitos, ele escolheu um povo. E agora alguém diz assim, quando se fala de igreja, diz, não, mas Israel já passou, já não é mais. Agora a igreja vem substituir Israel. Mas o povo da Bíblia é Israel. Tudo foi dado para Israel, está lá em Romanos, capítulo 8, que o culto, as promessas, os mandamentos, estatutos, leis, tudo foi dado para ele. Profetas e patriarcas. Profetas e patriarcas. Tudo era hebreu, tudo era de Israel. E o que sobra para a igreja? O que sobra para a igreja, porque a palavra igreja nem existe, são traduções, são palavras colocadas erradamente, porque na verdade é carral, é congregação. Então... é remanescente. Isso. Então, nós temos que olhar para voltar à raiz. E quando nós voltamos na nossa raiz, nós descobrimos que somos israelitas, porque o povo de Yahweh é Israel. Mas Israel não recebeu Mashiach. Não é bem assim. A igreja do passado era israelita. Os apóstolos, profetas. Os apóstolos eram todos nazarenos. Quem era o nazareno? Nazareno era o Mashiach, que viveu e foi criado em Nazaré. Então ele foi chamado Nazareno. Então todos nós somos Natsarim. Por quê? Porque Natsar quer dizer ramo. E nós somos do ramo. Nós somos, como diz lá em João, capítulo 15, né? Eu sou a videira. E vocês são os ramos, vocês são os Netzar. Vocês são Netzarim. Vocês são ramos. E ele é o Nazareno. Então, todos os apóstolos eram nazarenos, eles não eram cristãos. É o ramo natural. Agora entendeu? E da boa oliveira. Isso. Da boa. Então, quer dizer, não é falso, não é verdadeiro, mas ele é o verdadeiro. Verdadeiro estamos. É nessa palavra, porque nós fomos enxertados na boa oliveira. E aí nós sugamos o quê? O sangue, a seiva. A seiva começa a circular no nosso sangue. A oliveira é Israel. O Mashiach, ele é a videira, quer dizer, videira está falando do sangue. E ele veio da raiz de Davi. O Mashiach, ele é da raiz de Jessé, pai de Davi.
Yazi. Ele é o ramo que fala lá em Isaías capítulo 11, né? Ele é o ramo, o broto. Ele veio de Israel, ele veio da família de Davi, para que se cumprisse a profecia. Então, aí o pessoal fala, não, mas irmã, nós estamos na nova aliança. Nós agora, nós estamos na graça. A graça, meu irmão, minha irmã, sempre existiu. E olhou dos céus abaixo e viu... O seu nascimento já foi manifestação dessa graça. A manifestação da graça se dá por quanto? A apresentação do verbo que se fez carne. Aí é que aparece a graça. E a graça já não merecida. No passado. Quando no meio do povo israelita tinham os gentios que andavam aí eles tinham o mesmo concerto, a mesma aliança. Porque eles não podiam, eles tinham que estar no meio do povo. Não podiam fugir. Isso, então isso é a casa, isto é as duas casas, nós vamos entender que elas foram, Israel, ele foi dividido em duas casas. Foram dispersos, mas foi uma divisão. Então é isso que nós vamos entender. E falando de nova aliança, a aliança não é nova aliança, é aliança renovada no sangue. Restaurada. Restaurada. Porque ela foi quebrada. Foi quebrada por quê? Porque pecaram. Destruíram Oséias fala isso. Então ele disse, não é meu povo. Mas isto foi restaurado no sangue do Mashiach. Eu levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Então, irmãos, Zacarias 10:9 diz, eu os semearei entre os povos e lembrar-se-ão de mim. Agora nós estamos lembrando. O povo está semeado, a Israel, irmãos, ele está semeado entre os gentios. E ele pegou o costume dos gentios. E agora temos que voltar à raiz hebraica da fé. Porque Israel está no meio das nações e não sabe que é Israel, perdeu a identidade. Oséias 2:23, que é Oshea, quer dizer salvação também. E semeá-la-ei para mim na terra. O próprio Yahuwah permitiu que Israel, o seu único povo, fosse pelo mundo. A diáspora. Para que nós estivéssemos enxertados na raiz hebraica, na oliveira. O nosso clima muda muito e a alergia ela vem. Jeremias 31:27, semearei a casa de Judá e a casa de Israel. Então, como eu disse, Israel foi dividido em duas casas. As duas tribos ficaram chamadas tribos de Judá, que ficou ao sul de Israel. E 10 tribos. Isso. A outra não, foi para Samaria. E as 10 tribos ficaram em Samaria primeiramente. Acontece que, quando aconteceu isso, está lá em 1 Reis, no capítulo 11, quando aquele profeta... Jeroboão. O profeta falou com Elias encontra Jeroboão. Jeroboão era um efraimita da casa de José, né? Então, efraimita por causa do filho de José, o mais novo. Que tinha ido para o Egito. O José vai para o Egito e lá ele se casa com uma egípcia. Ali já vem a mistura do gentio com o hebreu. Né? Isso tudo é propósito. E nasce Efraim, Manassés. Manassés é o mais velho.
Mas, então, o Efraim é o filho de José e ele recebe a promessa. Jacó está no leito da morte. Os adota como E filhos. ele fala, colocarei o meu nome nestes meninos. E o nome de Jacó qual é? Foi mudado Israel. para Israel, aonde? Lá no val de Jaboque. Não será mais o teu nome, Jacó, mas Israel, aquele que luta com Yahvé. E nós, irmãos, continuamos lutando para obter a salvação. Porque a salvação, irmãos, não é uma coisa fácil de se conseguir. Nós temos que entender o poço, a caverna do poço, da onde fomos cavados. Aí a palavra diz para nós: olhai para Abraão, meu servo, e para Sara, que vos deu a luz. Ela teve Isaque. E em Isaque será chamada a tua descendência. Nós todos somos descendentes de Isaque. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó coloca o nome dele em Efraim e Manassés, Israel. Aí forma-se 12 tribos. Essas tribos... O mais novo ganhando a bênção especial. Exatamente. Ganhando a bênção especial. Com Efraim. Com Efraim. Isso está lá no capítulo 48 de... Isaías. De Gênesis. Lá no comecinho. Lá no comecinho, quando Jacó, que é neto de Abraão, ele chama, 48, ele chama os José para trazer os seus filhos. E a bênção, a mão direita tinha que ser colocada no filho mais velho, que era o Manassés, e a mão esquerda no Efraim. Porém, Jacó, conforme diz o texto, vendo, pois, José, versículo 17, que seu pai punha a sua mão sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, Isaque, recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele falou duas vezes. Duas vezes. Eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, meu filho, eu sei. Também o Manassés, será um povo grande. Porém, esse será o maior. Irmão menor será maior que ele. E a sua semente será uma multidão de nações. Então, Israel, amado irmão, amada irmã, está em nações. Está no mundo. Jeremias 31, 27. Semearei a casa de Judá, as 2 tribos do sul, e a casa de Israel, as 10 tribos que foram dispersas. Vamos explicar um pouquinho a dispersão. Aleluia. Nós estávamos falando de Jeroboão e de Aías, lá em 1 Reis, capítulo 11. O Aías encontra o Jeroboão e fala para ele, o Aías está com uma capa nova. O Jeroboão é um efraimita que governava a casa de José. Ele fala, ele tomou a capa, partiu em 12 pedaços e falou para Jeroboão: toma 10 pedaços, 10 tribos, e as 2 tribos ficarão com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi.
E aí, então são as duas tribos, Judá e Benjamim, e a metade Benjamim. dos Levitas. Por quê? Porque os levitas têm que estar no meio do povo. O sacerdócio. Ordenando a fé. O sacerdócio. O levita, a fé. sacerdotes. Então, essas duas tribos, elas ficaram em Jerusalém. As 10 tribos com Jeroboão, agora foi chamada de Efraimita ou Israel. Então, aquela peça que nós temos ali em cima do piano está mostrando Israel dividida em duas casas. Casa de Judá e casa de Israel. Israel são os efraimitas, porque são as nações geradas por Efraim que foram pelo mundo. Como se deu isto? Bem, as duas tribos, Judá, Benjamim e a metade dos levitas, eles pecaram, fizeram coisas totalmente erradas, não guardaram os concertos, o Shabat, aquele Shabat especial de 7 em 7 anos, a terra teria que descansar. Então, era um Shabat especial de 7 em 7 anos. De redenção. E a terra tinha que descansar. Eles não obedeceram. E também não obedeceram a Yahweh e fizeram muitas coisas erradas, inclusive idolatria. Altares a deuses estranhos. E aí, eles, por causa deste pecado, Salomão, ele fez altares para as mulheres. Ele tinha muitas mulheres e muitas concubinas. E elas não eram da nação israelita. E Salomão era um rei sábio, mas ele decaiu muito da fé. Ele errou muito. Ele foi tão abençoado, mas ele não prestou atenção. Então, agora, ele faz altares para as mulheres, para os deuses estranhos. Então, o texto de 1 Reis capítulo 11 narra isso. Fala porque Salomão, ele desagradou a Yahweh. Então, agora, essas tribos, elas vão para Babilônia. Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo edificado por Salomão, queima as portas, destrói os muros, carrega as peças de ouro, de prata, de bronze, leva tudo para onde? Para a Babilônia. E o povo cativo. Entre esse povo cativo está Daniel, aqueles três moços, Azarias, Misael, Ananias, que depois eles recebem nomes caldeus. Mesaque, Sadraque, Abednego são nomes caldeus. Mas eles se mantêm fiéis à palavra. Eles estão lá na Babilônia. Bem, e as 10 tribos, que é chamada de Israel ou Efraimitas, eles vão para Samaria e também fazem coisas erradas. O que eles fazem? Jeroboão constrói bezerros, 2 bezerros, e coloca em 2 lugares. Um fica em Dan e outro eu me esqueci o nome do lugar. Então ele faz altares para onde Abraão tinha passado e tinha feito altares a Yahuwá verdadeiro. Ele usou de subterfúgio para que o povo não subisse a Jerusalém, a Jerusalém. Então eu vou voltar um pouquinho, porque Jeremias 31, 27, quando se fala de nova aliança, isso não existe, irmãos. A aliança, Jeremias 31, 31, diz assim: farei um concerto novo, uma aliança renovada, nova. Com quem?
O povo de Com a Israel. casa de Israel e com a casa de Judá. Judá. Então ele está fazendo esse concerto agora. Não é nova aliança, não é nada de graça, toma graça. A graça sempre existiu. Quando chamou Noé para fazer a arca, Uma graça. viu graça. Ele viu graça. Noé achou graça. Graça. Então, as 10 tribos vão para Samaria. Jeroboão, então, faz altares para que o povo não suba a Jerusalém nas festas bíblicas. E são 3 festas principais. Páscoa, essa que nós tivemos ontem, o Kippur, que é expiação, né? Quando Moshe subiu no monte, ele foi fazer expiação. Dia do perdão. É o dia do perdão. Então, mas isso já passou? Sim, porque nós comemoramos? Porque a expiação completa será quando Mashiach vier e nos transformar. Aí a expiação será completa. E aí tem o tabernáculo, né? A festa dos tabernáculos, que será inaugurado no milênio. Então, a festa dos tabernáculos, ela também não aconteceu. Aconteceu até o Pentecoste. Aconteceram estas festas, 4 festas, até o Pentecoste. E tudo foi o Mashiach. O Mashiach veio no Pentecoste e deixou o seu Rua Kadosh. Encheu os discípulos do seu Rua e falaram em línguas e foram cheios do Rua, que é o Espírito. Então, as 10 tribos foram para a Samaria. Ficaram em Samaria, pecaram, fizeram tudo errado. Aí vem o rei da Assíria. Isso está em 1 Reis, no capítulo 17. Vem o rei da Assíria e leva cativos estas 10 tribos. Primeiro em Samaria, depois vai para a Assíria. E o que aconteceu? Eles ficaram na Assíria? Não. Eles foram escapando desse cativeiro. E eles foram para, primeiro país que eles entraram, irmãos. Eles saem de Jerusalém, eles caem aonde imediatamente? África, Portugal, Espanha. E aí vai pelo mundo. Ah, irmã, tá no mundo. Você é um israelita, você está no mundo, você não sabe, você perdeu a identidade. Você não sabe que você é do povo disperso pelo mundo. E as 2 tribos, irmãos, o que aconteceu com aquelas 2 tribos? Judá, Benjamim e metade da tribo dos levitas, eles ficaram cativos na Babilônia por 70 anos, está lá em Jeremias 25. E agora? Eles ficaram lá? Não, irmãos. Daniel está orando. Ele lembrou da profecia do capítulo 25 de Jeremias, que o povo ficaria 70 anos. Então, o que aconteceu? Daniel está orando, os 70 anos se passaram. Daniel, capítulo 20, capítulo 9. Daniel está orando e falando com Yahweh. Já se passaram 70 anos e nós continuamos aqui. Vejo que está do mesmo jeito. Tudo continua do mesmo jeito, nós somos escravos. E aí ele vai consultar quem ele tem que consultar. Antes dele terminar a oração, é dada a ordem para que Daniel, capítulo 9. Estando eu ainda falando em oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Tá vendo? Ele tá no cativeiro, ele está na Babilônia, mas ele se manteve fiel. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos. Nós estamos nessa Babilônia, nesse Egito. Mas nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. O nosso país não é este. Tem um cântico que diz: sou estrangeiro e estou por aqui de passagem. Este não é meu lar. Sei que este mundo onde eu vivo não dá mais um motivo para sorrir ou cantar. Entenderam, irmãos? Esse mundo aqui só traz tristeza para os servos. Para o mundano é alegria, mas para os servos é tristeza. A gente olha e vê quão distante estão da palavra. E Daniel está aqui firme, como nós devemos ser, irmãos. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele começa a descrever as 70 semanas que nós não podemos nos estender neste assunto, porque nós estamos falando da dispersão. Então, irmãos, esses judeus que estavam lá na Babilônia, eles voltaram para Jerusalém conforme a profecia de Jeremias. E eles vão fazer o quê? Esdras e Neemias vão restaurar o quê? O templo que foi destruído. Porque para o judeu, irmão, a referência era o templo. Porque o nosso templo, o segundo templo... Para organizar o culto. Nós somos o templo de Yahushua. Ele está em nós. Nós agora não precisamos de um templo de pedra. Nós precisamos da comunhão com os irmãos. Mas nós não precisamos mais. Mas o judeu, naquele tempo, o templo era tudo para eles. Por quê? Eles faziam os sacrifícios. Era lei cerimonial. Quando nós falamos em leis, irmãos, nós falamos de duas leis. Quando nós falamos em leis, nós falamos de lei cerimonial e de lei moral. A lei cerimonial era a lei que pedia sacrifício de animais. Esta lei, ela foi encravada no madeiro. Porque o Mashiach foi o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício, o cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Este era o real sacrifício, que não é passageiro. Perfeito. É feito. Sacrifício perfeito. De uma vez? Só. De uma só vez. Uma vez anulou todo o sacrifício de animais. Essa era a lei cerimonial. Irmãos, olho por olho, dente por dente. Entendeu, irmãos? Tudo era lei cerimonial. Mas Yahushua escreveu a lei dos 10 mandamentos. É também chamado de lei. Agora, alguém diz: não, mas nós não precisamos obedecer à lei, porque a lei é para Israel. Ora, Israel está nas nações. Você é um deles e você não sabe. E Gálatas diz... Gálatas 3, 29. Se você diz que é do Mashiach, então você é descendência de Abraão. Mas de Abraão, sim. E Abraão está a promessa que ele seria nações. As nações seriam benditas. No crente Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó. Chega em Jacó a dispersão. Eles entram no Egito, lá Efraim recebe a bênção, os efraimitas
são esparramados, que são as 10 tribos, e as 2 tribos voltam para Jerusalém. Por quê? Porque se os judeus não voltassem para Jerusalém, Jerusalém não mais existia e nem o Mashiach teria nascido. Então, era o plano de Yahweh que as 2 tribos, Benjamim e Judá, e a metade dos levitas, voltassem para Israel. E as 10 não voltaram. E Yahweh está buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da casa de Israel. Israel são as 10 tribos dispersas no mundo. Então, irmãos, essa mensagem, quem não entender essa mensagem, não entende o resto da Bíblia. Quem não entender esta mensagem da dispersão das tribos, 80% das escrituras ficam encobertas. Então, irmãos, é preciso entender. Quando o Mashiach vem, o templo está restaurado e melhorado por Herodes. E aí os discípulos olham para o templo e falam, olha que magnífico. O Mashiach fala, não ficará pedra sobre pedra. Que não seja derribada. Mashiach, o espírito, a carne do Mashiach foi sacrificada no madeiro. O espírito não, porque ele ressuscitou. Então, depois de 40 anos, no ano 70 do Mashiach, o que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém através do general Tito e destruíram o segundo templo, que foi restaurado pelos judeus lá em Esdras e Neemias. Aí, o que aconteceu com os judeus? Eles foram perseguidos. E eles fizeram o quê? Esses judeus que estavam em Jerusalém? Eles tiveram que se esconder nas cavernas. E aí, das cavernas, eles também foram dispersos pelo mundo. Foram para a Europa. Foram para a Europa, estão no Brasil, estiveram em Portugal, estiveram na Espanha, Brasil. O Brasil está repleto de judeu, meu amado irmão. E você não quer entender estas coisas, que você é ovelha que está perdida e a Yahushua está buscando. Não existe teologia da substituição. Romanos 11, versículo 28. Romanos 11, 28. Vamos ver o que está escrito aqui. Assim que, quanto ao evangelho, os judeus